obscuro. Oi, me chamo Lima. Hoje moro na cidade do Rio de Janeiro, mas sou natural de Sorocaba, São Paulo. Tenho 22 anos e a minha história não ocorreu comigo. Os fatos ocorreram com um senhor que conheci durante a minha infância em Sorocaba. Ele era mais conhecido como Seu Prado. Na época que eu ouvi o caos pela primeira vez, eu tinha meus 10 anos e Seu Prado tinha 86. Ele faleceu em 2018 com 97 anos. Passarei a contar agora sobre a primeira das duas noites que o Seu Prado quase morreu, na fazenda de sua propriedade, próxima ao município da região de Sorocaba. Tudo aconteceu nos anos de 1939 para 1940. Seu Prado tinha 17 anos. Ele morava junto com seu pai e era filho único, já que a sua mãe havia morrido durante o seu nascimento. Moravam em uma fazenda extensa, que era herança de família. O nome da fazenda era Fazenda Pilão d'Água. Tiravam seu sustento do extenso canavial e de um engenho de cana, e da compra e venda de cabeças de gado. Esse tipo de trabalho na época rendia bastante dinheiro. Viviam bem em um casarão de 2 andares que fora construído ali por seu bisavô na época do Império. Em julho de 1939, a região era assolada por eventos peculiares. Animais de pequeno porte desapareciam e a população local estava assustada com o prejuízo que estavam tendo. Diziam pela região que isso era obra de uma onça pintada ou de um leão baio. Para Prado e seu pai, esses ocorridos passavam despercebidos, já que só tinham animais de grande porte, como bois e vacas. Durante esses acontecimentos, o tio de Prado, o senhor Bento Gomes, apareceu conversando com seu pai enquanto voltavam da missa de domingo. Ele veio pedir para seu pai emprestar alguns homens que trabalhavam ali para eles, para pegar um bicho muito estranho que tinha feito um estrago enorme em suas criações de cabra. O pai de Prado deixou que o irmão levasse seus homens e disse que iria junto também. Perguntou a Prado se queria ir ou ficar em casa. Ele respondeu que ficaria, pois estava cansado do trabalho que realizava todos os dias. Seu pai compreendeu e o deixou ficar em casa. Seu tio almoçou com eles aquele dia. Saíram rumo à casa de Bento às 18 horas da tarde e a fazenda ficou vazia. Somente Prado ficou por lá. Ele resolveu dar uma volta pela fazenda, terminando o serviço que estava por fazer. Durante esta volta, ele passou em frente a uma parte de mata que rodeava sua fazenda e sentiu um frio na espinha. Olhou lá para dentro, mas estava tudo aparentemente normal. Foi só uma sensação estranha de que alguém o observava. Ficou por ali mais um tempo e voltou para casa, porque já escurecia. Como estava com muito sono, dormiu logo. Mais ou menos a umas 4:30 da manhã, os animais estavam agitados atrás da casa. A cerca de uns 50 metros ficava o curral, e no silêncio da noite dava para ouvir de uma barulheira vindo de lá. Ele até tentou ignorar, mas lembrou que estava sozinho e que tudo ali estava por responsabilidade dele. Prado, que não era uma pessoa muito corajosa, mas era muito esperto, como não sabia o que acontecia lá fora, não acendeu nenhuma luz para não denunciar sua saída e nem a sua presença ali no local. Iria sair sem qualquer fonte de luz e sem abrir as portas. Sairia pela janela da copa, que dava para a lateral da casa. Antes de sair, pegou um machado novo e muito afiado do seu pai e rezou para que nada de mal acontecesse a ele. Já do lado de fora da casa, a noite estava clara, iluminada pela lua cheia, e ventava bastante. Ele foi se esgueirando
abaixado pelos cantos da casa, e passou a andar próximo à cerca. Do lado dessa cerca existiam algumas moitas, e ele se enfiou dentro de uma delas e ficou olhando na direção do curral, que era iluminado por lampiões a querosene, que ele, aliás, tinha esquecido de abastecer com mais querosene, já que ele estava sozinho. As funções dos outros passavam a ser dele. Um a um, eles foram se apagando, e uma coisa terrível ele percebeu logo em seguida. Atrás de uma árvore araucária grande que tinha em frente ao curral, ele notou 2 olhos e uma silhueta. Os olhos eram bem amarelos, estavam observando a casa e não o curral, como quem espera uma reação vinda da casa. E então, aquilo que estava atrás da árvore saiu e olha, segundo o seu prado, é a coisa mais feia desse mundo. Peludo, com focinho longo, mãos que quase encostavam no chão, e as patas traseiras eram em forma de um Z invertido. Orelhas grandes, pontudas, o rosto não dava para ver. Ele saiu andando igual a gente, mas saiu cauteloso e bateu com muita força em uma viga do curral, causando um alvoroço nos animais, e logo em seguida ficou olhando para casa. Aí o Prado entendeu, era uma armadilha. Mais cedo, quando ele sentiu que era observado, de fato ele era mesmo observado, mas não por um monstro, e sim por um homem. Era sem dúvidas um lobisomem que ali estava e que tentava pegar ele, porque sabia que não tinha ninguém lá, além dele, e fazia barulho para fazer ele sair de casa. E com toda certeza, só com o machado, ele não era páreo para aquilo. Prado tinha 1,60 m de altura, e aquilo beirava 2 metros. Era meio musculoso. Prado rezava todas as orações que sabia. O monstro ficou ali, esperando mais uns 5 minutos, e então foi se aproximando da casa. E Prado, quase desmaiando dentro da moita, percebeu que ele rodeou a casa toda, tentando ouvir. Farejava o ar, mas o vento era forte demais, e ele não devia conseguir sentir o cheiro. Então, ele foi tentando forçar as portas e as janelas, uma a uma, até que chegou na janela da copa, que só estava encostada. Mas para a sorte dele, o sol já começava a brilhar, e ele conseguiu ver o rosto do bicho. Era realmente medonho. Parecia um lobo-guará que tinha sido atropelado por um trem, de tão feio que era. O bicho começou a caminhar para a cerca e passou uns 10 metros de Prado e adentrou no mato. Ele esperou o sol terminar de nascer e entrou dentro de casa, desacreditado da madrugada que ele havia vivido, e agradeceu a Deus por ele não ter ido direto no curral, porque seria seu fim. Mais tarde seu pai chegou e ele não contou nada do que tinha acontecido, até porque o pai dele não acreditaria. Quando eu conheci o seu Prado, ele já tinha vendido a fazenda fazia tempo, e hoje ela é dividida em várias outras fazendas. Esse não é o final da história. Houve uma segunda vez que ele encontrou com um bicho. Logo a envio ao canal. Muito obrigado. Depois daquela madrugada horrível, Prado não saía mais durante a noite em dias de lua cheia e noites de quinta para sexta-feira. Depois de Prado ter visto a besta naquela madrugada, as coisas voltaram ao normal na região. Os ataques pararam de acontecer. No final do ano de 1939, mais precisamente em dezembro, devido ao prejuízo causado pelo monstro, o vizinho dele, que era dono de uma das maiores granjas da região, resolveu vender o terreno. O pai de Prado comprou o terreno do vizinho, já pensando em como ganhar dinheiro naquele solo cheio de cascalho e pedregulho, que era impróprio para plantio de qualquer coisa. Resolveu então começar a fazer cachaça, já que cana ali não faltava. Para isso,
ele encomendou um galpão de 8 metros de altura por 10 de largura e 15 de comprimento. Devia ser alto desse jeito porque os vapores da cana durante o processo de destilação podem fazer mal, então era preferível que eles se dispersem no ar. No mês de fevereiro, o galpão foi entregue nas medidas corretas, com uma camada externa de tábuas de madeira, uma camada revestida de folhas de zinco para o ar de fora não entrar por frestas e mais uma camada de madeira. Seu telhado e paredes eram sustentados por vigas laterais e suspensas. Lá dentro foram instalados 2 alambiques para produzir o destilado da cana. No mês de março, começaram as produções de cachaça, e na maioria das vezes, um produto inicial intragável, mas com alguma serventia, era estéril também, o que nós hoje conhecemos como álcool de posto. Durante a quaresma daquele ano, nada de estranho aconteceu. Prado, naqueles dias, ao dar as 18 horas da tarde, corria para se trancar em casa e não saía por nada. Mas durante aquele período, nada de sobrenatural aconteceu. No final de mês de maio, o pai de Prado notou que a produção de cachaça estava rendendo menos que o esperado e passaram a investigar melhor essa circunstância. Perceberam que todo domingo sumia o conteúdo de um tonel cheio de cachaça e o outro de álcool. Devido à grande produção, isso tinha passado despercebido. Mas agora eles haviam reparado. Eles estavam sendo roubados, muito provavelmente durante a noite. Prado foi dar uma olhada em volta do galpão para ver se havia algum sinal de invasão, mas estava tudo em ordem. O terreno onde ficava o alambique era mais ou menos a 1,5 km da casa grande, e era um local meio acidentado, contrastante com os outros terrenos, e tinha aquelas florestas de árvores retorcidas. Prado se embrenhou lá dentro para dar uma olhada e percebeu que havia uma trilha logo próximo à entrada de uma clareira, no início da floresta. Foi andando pela trilha, ele percebeu marcas de rodas de carroça no chão. Mas naquele mês, o seu pai ficou muito doente, tendo de se tratar na cidade de Sorocaba, deixando mais uma vez a fazenda nas mãos de Prado. Por conta dos ocorridos no ano anterior, as pessoas passaram a andar armadas e diversas incursões às florestas foram feitas. Muitas onças foram mortas, a maioria delas eram grandes machos. As pessoas achavam que, por tudo estar tranquilo novamente, a onça que causou prejuízo à região já tinha sido abatida. Então passaram a retomar a sua rotina. Somente ele sabia a verdade. Ninguém tinha visto o que Prado viu. Ele havia sido incumbido por seu pai de dar cabo dos ladrões. Ele, no início daquele ano, tinha comprado uma quantidade considerável de armas de fogo, 3 espingardas e 3 revólveres. Então, ele, junto com mais 2 funcionários, montaria uma armadilha para os ladrões dentro do galpão. Suspensos nas vigas, eles teriam vantagem sobre qualquer um que entraria ali. Instruiu os seus companheiros a colocar chumbo grosso na espingarda. Claramente, ele temia o retorno da besta. Durante a noite de domingo, os 3 estavam armados com as espingardas e revólveres. E, mais ou menos 1h30 da manhã, ouviram estalos bem abaixo e viram, por um buraco feito nas tábuas, entrarem 5 homens. À primeira vista não pareciam armados, mas logo depois se percebia os revólveres em suas cinturas. Como eram pessoas demais, Prado e seus companheiros não abriram fogo. Esperaram eles transportarem os tonéis para fora e depois viram eles colocarem os tonéis no mesmo lugar, só que já vazios. Então eles encaixaram as tábuas de volta e ouviram os estalos de novo. Esperaram uns 5 minutos para saírem de lá silenciosamente
e foram seguindo os bandidos que adentraram a mata. 2 dos 5 homens não estavam junto dos outros 3 que carregavam os tonéis cheios, mas ao longe ouviram gritos desesperados e tiros. Os 3 homens largaram os tonéis e saíram correndo em direção aos berros. Prado já sabia o que eles haviam encontrado. Ele e seus funcionários foram andando devagar e sem pressa dentro do mato para ter uma visão do que estava acontecendo. Na clareira, a carroça estava virada e os homens atiravam desesperadamente em uma criatura que tentava a todo custo alcançá-los. Os 2 que tinham berrado aparentavam estar bem. Já o cavalo da carroça estava bem machucado e relinchava de dor. Eles atiravam e tentavam dar golpes de facões, mas eram tudo em vão. O animal só avançava. Os amigos de Prado ficaram petrificados com aquela visão horrível, mas com algumas chacoalhadas eles retornaram ao sentido de novo. O lobisomem avançava sobre um dos homens, mas Prado impediu, descarregando sua espingarda em sua perna, que fez com que o monstro soltasse um urro de dor e ódio, e olhou bem na direção dele. Imediatamente o monstro olhou para ele e seus olhos brilharam. Parecia que ele não acreditava na sorte que ele tinha de achar Prado ali naquela hora. Os ladrões aproveitaram a brecha e fugiram a toda velocidade que podiam. Os amigos de Prado também descarregaram suas espingardas, só que eles acertaram o peito do animal, fazendo ele gritar de novo. Ele atirou mais uma vez, acertando novamente o mesmo lugar. A intenção de Prado era fazer o monstro sangrar até a morte, por isso atirava no mesmo lugar. E aparentemente ele estava conseguindo, porque o sangue escorria da ferida da perna. O monstro tentou atacar, mas com uma perna praticamente inutilizada, ele só ganhou mais 2 tiros no peito. Então ele se pôs como quadrúpede e começou a correr mata adentro. Prado e seus companheiros seguiram um rastro floresta adentro durante 15 minutos, passando por uma cerca de arame. Andaram por mais 5 minutos e depois um pasto. Logo entraram no terreno de um senhor que era dono de gado e perceberam que haviam chegado ao destino final do bicho. Dentro da mata, em uma cama de palha feita no chão, ele estava deitado e ao seu redor haviam peças de roupas dobradas. Ele estava em forma de monstro e dava para ver que havia morrido há alguns minutos. Esperaram para ver se virava gente, mas não virou. Continuou sendo o bicho. Um dos funcionários lembrou que tinha um buraco fundo feito pelo antigo proprietário do terreno do alambique. Então, dentro desse buraco, jogaram o monstro e usaram álcool para atear fogo no buraco, queimando o corpo. Depois cobriram com terra e pedras, rezaram para que ele encontrasse a paz e jogaram um crucifixo no buraco e foram até onde estava a carroça. Infelizmente, o cavalo tinha morrido, então enterraram o cavalo ali mesmo. O pai de Prado acabou falecendo no hospital devido à tuberculose, na semana em que se sucedeu os acontecimentos. Prado se tornou dono da fazenda e tocou ela até completar 60 anos de idade, vendendo tudo que tinha e indo morar na cidade. O mais interessante disso tudo é que em uma região vizinha, no ano de 1941, os acontecimentos do ano de 1939 voltaram a acontecer em intervalos de um ano. Só foram sumir de fato no ano de 1951. Prado acha que um dos bandidos acabou sendo ferido e acabou pegando a maldição daquele bicho. Essa é a história de seu Prado. Ela é bem longa, espero que tenham gostado. Eu acredito que seja verdade. Ele não mentia e ainda era bem lúcido quando me conheceu. Obrigado pela oportunidade de contar o relato em seu canal. Tá aí, galera, mais um relato sensacional aí, o final da história do seu Prado.
Se gostaram, deixe aquele like aí, se inscreva no canal. Não esqueçam também de me seguir lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Quem tiver relato igual a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.